Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rodrigo Lopes. Na aula de hoje, estarei trazendo aqui uma revisão bem rápida e resolvendo algumas atividades sobre teoria de conjuntos. Vamos para a nossa aula. O que é que a gente vai ver hoje? Como representar o conjunto, o que é pertinência, inclusão, união e intersecção, ok? Primeiro, vamos ter uma noção aqui de o que vem a ser um conjunto e o que vem a ser um elemento. No dia a dia, encontramos vários tipos de conjunto. Por exemplo, o conjunto dos alunos de uma sala de aula. Observe que irá fazer parte desse conjunto apenas os alunos que estudam naquela sala. Todos esses alunos que fazem parte, eles têm uma característica em comum, eles pertencem àquela sala. Conjunto de fotos de um álbum. Todas as fotos que pertencem a esse álbum serão os elementos desse conjunto. Conjunto de um atleta de uma equipe de futebol. Mesma coisa. Todos têm uma característica em comum, ok? Então, podemos imaginar um conjunto como sendo um grupo ou coleção de objetos, onde os componentes de um conjunto são chamados de elementos. Observem o seguinte, que para ser elemento de um conjunto, todos eles vão ter uma mesma característica. Dando continuidade às formas de representar conjunto. Quais são as duas maneiras? Vai ser entre chaves ou através de diagramas. Basicamente, entre chaves é nós colocarmos todos os elementos ou mesmo uma propriedade entre duas chaves. Como é que a gente faz isso? Aqui eu tenho o conjunto A, aí ele diz o seguinte: x tal que x é um número par positivo menor ou igual a 10. Observem que está entre chaves e eu tenho aqui o quê? Uma característica desses elementos. Quem é que vai entrar nesse conjunto? Os números pares, positivo menor ou igual a 10. Aí podemos representar ele através dos elementos. Abre as chaves. Quais são esses números que são pares menor ou igual a 10? É o 2, o 4, o 6, o 8 e o próprio 10. Finalizou o conjunto, fechamos com chaves. Assim, representar entre chaves, eu posso fazer de duas maneiras, ou uma característica, ou mesmo representando ou mostrando todos os seus elementos. Representar por diagrama. Vamos pegar um exemplo parecido. Representar por diagrama, o que é que a gente vai fazer? Eu tenho aqui novamente um conjunto A, e ele diz que x é um número ímpar, positivo, menor do que 10. Eu vou colocar aqui entre chaves. Quais são os números ímpares positivos menor do que 10? Eu tenho o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. O número 11 também é ímpar, mas ele já é maior do que 10. Se eu quero apenas os menores, o número 11 não entra. Como é que a gente vai representar pelo diagrama? Eu vou fazer aqui, ó, um desenho, uma linha fechada, pode ser um círculo, ou mesmo um desenho aqui meio sem forma definida. E vou listar todos os elementos aqui dentro. Quais são eles? 1, 3, 5, 7 e 9. Representar por diagrama é uma das maneiras mais simples que tem. Vou desenhar uma linha fechada e colocar todos os elementos dentro desse conjunto. Vamos aqui para o nosso exemplo. Diz aqui, represente entre chaves, vamos representar entre duas chaves e através do diagrama o conjunto A formado pelas vogais do nosso alfabeto. Vamos representar aqui através de chaves. Quais são as vogais do nosso alfabeto? A, E, I, O e U. Observem que não necessariamente um conjunto precisa ser número. Pode ser o conjunto dos dias do ano, dos meses, aliás, pode ser o conjunto dos dias da semana. Eu vou ter várias possibilidades de um conjunto, não necessariamente
apenas números, ok? Representei por chaves. Vou colocar aqui no diagrama A, E, I, O e U. Não vamos se preocupar também com a sequência. O importante é todos os elementos estarem dentro do conjunto. Por exemplo, vamos trabalhar um pouquinho mais aqui. Se eu pedisse para representar, vou colocar uma palavra menor, para representar através do diagrama as letras da palavra escola, era só eu fazer aqui um círculo, né, mais ou menos parecido, e colocar aqui todas as letras da palavra escola. Estão observando? É bem simples. Vou colocar aqui dentro todas as letras que compõem a palavra escola. E, S, C, O, L e A. Aqui também formam um conjunto. Assim poderia ser os dias da semana, os meses do ano. Vai depender muito do que as questões nos pedir. Dando continuidade, nós temos aqui a relação de pertinência. O que seria isso? Nós vamos utilizar dois símbolos. Esse Ezinho aqui, ele significa pertence. E esse é cortado é não pertence. Nós vamos estar comparando elemento a conjunto. Como é que a gente vai fazer isso? Se um número estiver no conjunto, eu digo que ele pertence àquele conjunto. Se um número não estiver naquele conjunto, eu digo que ele não pertence. Vamos observar isso aqui no exemplo. Eu tenho aqui o conjunto B. Quais são os elementos do conjunto B? 1, 3, 5 e 7. Nós vamos dizer se os elementos pertencem ou não pertencem ao conjunto B. Vamos aqui. Ó. Letra A, ela diz o elemento 1 e o conjunto B. O elemento 1 está no conjunto B? Ele está aqui. Se ele está no conjunto B, eu digo que pertence. Vou colocar o Ezinho. O elemento 2 está no conjunto B? Eu olho lá. Ó. Eu tenho 1, 3, 5 e 7. Se não tenho 2, eu digo que não pertence. Ok? O elemento 5 pertence ao conjunto B, eu observo que tem o elemento 5. Logo eu digo que pertence. O elemento 6 pertence ao conjunto B, se ele não está lá dentro, eu digo que não pertence. E por último, o elemento 7, ele está lá no conjunto B, então eu digo que pertence. É simples fazer essa relação, só precisa a gente ir olhando se o elemento estiver lá, pertence, se não tiver, não pertence. Dando continuidade, nós temos agora a relação de inclusão. O que seria essa relação de inclusão? Nós vamos estar comparando conjunto com conjunto. Como é que a gente faz isso? Vamos utilizar o símbolo está contido, que é como se fosse um Czinho aqui com as pernas maiores, e não está contido, eu vou apenas cortar esse símbolo. Como é que nós vamos fazer isso? Para um conjunto estar contido o outro, todos os elementos dele têm que pertencer ao outro conjunto. Eu observo aqui, ó, conjunto A, ele tem 1, 2 e 4. Conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5. Para nós sabermos se o conjunto A está contido no conjunto B, eu tenho que observar. Quais são os elementos do A? Eu tenho 1. No conjunto B também tenho 1? Tem também. Outro elemento do conjunto A, o 2. No conjunto B também tem o 2? Tem também. E o 4, no conjunto B também tem o 4? Tem. Então, eu digo que A está contido em B. Porque todos os elementos de A também pertencem ao conjunto B. Ou seja, o conjunto A está dentro do conjunto B. Vamos observar isso em exemplos. Eu tenho aqui o conjunto C. O conjunto C, ele tem apenas o elemento 1. Esse conjunto ele tem um nome bem específico. Quando eu tenho só um elemento, eu digo que é um conjunto unitário. Conjunto D, ele tem 2, 3 e o 4. São 3 elementos. E o conjunto E tem 1, 2, 3, 4 e 5.
nós vamos comparar utilizando os sinais está contido e não está contido. Na letra A, pergunta o seguinte: o conjunto C está contido no conjunto E? Aí eu observo. Quem são os elementos do conjunto C? É apenas o 1. O 1 está no conjunto E? Está bem aqui, ó. Aqui é o conjunto C. Então, eu digo que C está contido no conjunto E. O C está contido em D? Eu vou olhar. Os elementos do conjunto C é apenas o 1. Tem o 1 aqui no conjunto D? Não tem. Se o conjunto C não está lá no conjunto D, eu digo que C não está contido em D. Conjunto D está contido no conjunto E? Aí eu observo. Quais são os elementos do D? 2, 3 e 4. Será se todos esses elementos estão também no conjunto E? Eu vou observar. 2, 3 e 4. Observem que aqui estão todos os elementos do conjunto D. Se estão todos lá, eu digo que D está contido em E. D está contido em C, eu observo. Conjunto D é 2, 3 e 4. Será se ele está aqui no C? Não está, né, gente? O conjunto C é apenas o elemento 1. Então, eu digo que não está contido. E o conjunto E está contido em D? Observem, eu estou comparando o E com o D. Olhando para o conjunto E, eu vejo aqui que aqui tem o elemento 1. No conjunto D, tem esse elemento 1? Não tem. Então, eu já posso dizer com toda certeza que não está contido. Lembrando, para um conjunto estar contido no outro, todos os elementos desse primeiro aqui que nós estivermos comparando tem que estar dentro do segundo conjunto. Se não estiver, eu digo que não está contido, ok? Vamos agora para a união entre conjuntos. O que seria a união entre conjuntos? Considere o conjunto A. 2, 3, 4, aliás, 2, 3, 5 e 7. Conjunto B, 0, 2, 4 e 6. O que é que vai ser a união? Nós vamos reunir todos os elementos que pertencem ao conjunto A com todos os elementos que pertencem ao conjunto B. E não vamos, vou até colocar aqui, se um mesmo elemento estiver nos dois conjuntos, nós não vamos repetir. Então, a união, que é representada por esse uzinho aqui, ó, é você pegar todos os elementos do conjunto A e do conjunto B e uni-los em um mesmo conjunto. Sempre que nós vamos fazer isso, é importante organizar os elementos. Qual é o menor elemento que nós temos? É o 0. Coloquei aqui o 0. Depois vem quem? Vem o 2. Observe que o 2 ele está tanto no conjunto A como no conjunto B. Mas eu só preciso colocar ele uma vez. Qual é o próximo? É o 3, que está apenas no A. Depois, o 4. Depois, o 5. Depois, o 6. E por último, o 7. Logo, a união de conjuntos, que é representado por essa letrinha U, é você pegar todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos e uni-los apenas em um conjunto, ok? Vamos aqui para um exemplo. O conjunto A, 1, 2 e 3, e o conjunto B, 2, 4 e 6. Nós vamos determinar a união com B. Vejam como é simples. Ó. Vou pegar todos os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Vamos organizar. Qual é o menor número que eu tenho? É o 1. Coloquei o 1 aqui. Depois vem quem? Vem o 2, que ele pertence tanto ao conjunto A que nem ao conjunto B. Sempre que isso acontece, eu não preciso colocar aqui, ó, 2 vezes o 2. Só preciso eu colocar apenas uma vez. Próximo elemento, eu tenho quem? O 3. Depois,
4 e, por último, o 6. Observem que cada vez que eu colocava um elemento aqui, eu marcava ele, porque me ajuda a não esquecer de nenhum elemento. Logo, A união com B vai ser quem? 1, 2, 3, 4 e 6. É apenas eu pegar todos os elementos dos dois conjuntos e uni-los em um mesmo conjunto. Dando continuidade, nós temos agora a intersecção. O que seria essa intersecção? Vamos observar aqui no exemplo. O conjunto A, nesse caso agora, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E o conjunto B? 0, 2, 4, 6 e 8. Podemos formar um conjunto com os elementos comuns a eles, ou seja, com os elementos que pertencem ao mesmo tempo ao conjunto A e ao conjunto B. O que seria isso? Vamos representar aqui a intersecção. Estão observando aqui, ó, o símbolozinho da intersecção é um U invertido. Ou vocês podem pensar o seguinte, é um U de cabeça para baixo, não tem problema não. Intersecção de A com B. Esse conjunto ele vai ser quem? Os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ou seja, para fazer parte desse grupo, o elemento tem que estar tanto no conjunto A que nem no conjunto B. Observaram? Vamos aqui para o primeiro elemento. O 0, ele está nos dois conjuntos? Eu observo que está. Se ele está nos dois conjuntos, ele vai fazer parte da minha intersecção. O 1, ele está nos dois conjuntos? Eu observo que ele está no A, mas ele não está no B. Logo, o 1 não vai fazer parte. O 2 está nos dois conjuntos? Está. Tenho aqui o 2 e tenho aqui também o 2. Logo, o 2 vai fazer parte. Vejam como é fácil. O 3 está nos dois conjuntos? Não está, né? Então, ele não faz parte. O 4 está nos dois conjuntos. Eu observo ele aqui, ó, tanto no conjunto A que nem no conjunto B. O 5 está nos dois conjuntos? Não está. O 6 está nos dois conjuntos? Está nos dois conjuntos. Se ele está nos dois conjuntos, vou colocar ele aqui. O 7, ele está nos dois conjuntos? Não está. Fechamos aqui os elementos do A. Ainda tem aqui o 8. O 8 está nos dois conjuntos? Também não está. Logo, minha intersecção de A com B vai ser quem? 0, 2, 4 e 6, que são os elementos que estão tanto no conjunto A que nem no conjunto B, ok? Vamos aqui para um exemplo. Eu vou determinar C, deixa eu consertar aqui, C intersecção AB. Vamos observar. Quem é o conjunto C? É 1, 3, 5 e 7. Quem é o conjunto B? 1, 2, 3, 4 e 5. Nós vamos determinar o C interseção com B. Vamos observar aqui. O 1 está nos dois conjuntos? Ele está, né? Logo, ele vem para cá. O 3 está nos dois conjuntos? Eu observo que está. Logo, ele também vem para cá. O 5 está nos dois conjuntos? Eu observo que está. Logo, também vem para cá. O 7 está nos dois conjuntos? Eu observo que ele está apenas no C. Logo, eu elimino. Ainda tem aqui o 2, que nós não observamos ainda. Eu vejo que ele está só no B. E o 4 também está só no B. Logo, a intersecção de C com B vai ser quem? 1, 3 e 5. Porque são os elementos que estão tanto no conjunto C que nem no conjunto B. Ok? Basicamente, nossa aula de hoje era um introdutório, era uma pequena revisão. Foi que a gente viu como representar um conjunto entre chaves ou diagrama, relação de pertinência, pertence ou não pertence, relação de inclusão, união de conjuntos e intersecção.
Nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.